Graças a Deus, queridos irmãos. Quero pedir que você abra mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje leremos e meditaremos no Salmo 119, mais uma vez, a partir do versículo 53. Vamos ler o texto da palavra de Deus, após o que vamos orar mais uma vez, e que o Senhor nos conduza na instrução da sua palavra. Vamos orar também pelos irmãos que vamos ficar orando durante toda essa semana. Eu chamo a igreja a orar por esses irmãos também, pelo Gustavo e pela Gabi, a Gabriela. A partir do versículo 153, então, irmãos, Salmo 119. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Peço que você domine seu coração, tente colocar toda a sua atenção. Lutar contra a nossa própria dispersão é um ato de reverência a Deus, a sua palavra. Por isso procure por toda a atenção a ela. Diz assim então a palavra de Deus: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Peça que o Senhor instrua seu coração. Comunique sua palavra ao seu coração essa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, rogamos pela tua misericórdia aqui. Rogamos por tua graça. Clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos esclareça, nos ilumine os olhos para entendermos, compreendermos e aplicarmos a tua palavra, Senhor, no nosso coração e na nossa vida. Pai querido, abençoe Gustavo e a Gabi também. Querido Deus, a tua boa mão seja estendida sobre a vida deles, conduzindo-os nos teus preceitos, conduzindo cada passo deles, Pai, para a glória do Senhor. Que o Senhor preencha o coração deles com a tua alegria, que o Senhor os fortaleça e em nome de Jesus eles possam caminhar altaneiramente e possam glorificar o Senhor na relação deles, na casa deles, aqui nesse mundo, Pai. Para a glória e honra do Senhor, abençoa também a tua igreja, que a tua igreja também possa servir-nos e abençoar-nos. Em nome do amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reformador João Calvino, nas suas institutas da religião cristã, afirma que o esplendor do semblante divino é de tal forma inacessível que o próprio apóstolo chama
esse esplendor de Deus dessa forma. Uma ideia de que se o próprio apóstolo Paulo, que afirma que foi levado até os mais altos céus e contemplou coisas que não poderiam ser relatadas, se ele mesmo descreve esse esplendor da glória, da graça, da presença de Deus dessa forma, Calvino diz então que esse esplendor da glória de Deus é para nós como que um labirinto. E um labirinto que nós jamais conseguiríamos explicar. Tamanha e tão excelsa é a glória de Deus. E a explicação, a compreensão, o passo, o caminho que nós podemos dar em direção a essa glória só pode ser dado se formos conduzidos pelo fio da palavra de Deus no meio deste labirinto. Há um labirinto que para nós é inexplicável e inacessível, mas que a palavra de Deus é esse fio condutor onde nós devemos nos conduzir e unicamente podemos nos conduzir para termos acesso a essa glória de Deus. Eu quero destacar algumas coisas aqui destes versículos e quero buscar ser sucinto nessa período, tendo em vista que nós temos já afirmado algumas dessas verdades durante todo esse tempo de exposição do Salmo 119. Quero chamar a sua atenção para o versículo 153, porque o salmista disse que ele clama para que o Senhor atente para a aflição dele, porque ele não se esquece da lei de Deus. Esse é um movimento que o nosso coração precisa de uma vez por todas compreender, e a forma exaustiva que o Salmo 119 trata sobre esta relação com Deus é exatamente porque nós somos também de forma exaustiva, incessante e quanto mais muitas vezes tendenciosos a deixar a lei de Deus, deixar a palavra de Deus. Então ele chama para que o Senhor observe a aflição dele, e a justificativa não é eu observo a tua lei, eu guardo a tua lei. Mas a grande questão é: Senhor, como eu observo a tua lei, a minha esperança é então que o Senhor atente para mim, porque a tua lei é que revela, a tua lei é que revela que o Senhor está atento à nossa aflição, à aflição do nosso coração. Mas aí então o versículo 54 explica ao que o Senhor está atento. É simplesmente porque eu tenho andado aflito por qualquer motivo? Então o salmista diz: defende ou pleiteia a minha causa, o que liberta-me, edifica-me, segundo a tua promessa. Tratamos sobre isso aqui diversas vezes, e o pleitear essa causa a causa que o Senhor defende é que é exatamente o motivo pelo qual o Senhor age em direção para socorrer aqueles que são seus nas suas aflições. Mas a aflição é exatamente essa causa do Senhor, que anteriormente já foi tratada como uma causa, a causa justa. A minha causa está segundo a promessa de Deus. A ideia que o salmista trata aqui, e eu quero lembrar a você do versículo 145, se você voltar o texto comigo, versículo 145,
como ele diz, de coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Veja a semelhança, como que na poesia do Salmo, o salmista se repete em afirmar, porque essa necessidade dessa afirmação constante é a afirmação, é a necessidade que o meu coração e o seu coração têm, assim como o coração do salmista. Então, não é uma simples repetição cansativa e sem sentido, mas a repetição é porque o meu coração e o seu coração, o coração humano, tem a profunda necessidade de que nós possamos compreender quão urgente é essa necessidade que temos de Deus, mas quão real é o fato de que nós constantemente nos esquecemos disso, deixamos isso, abandonamos essas verdades. A nossa aflição o Senhor conhece, a causa segundo as promessas de Deus, as causas que são segundo essas promessas e que nos afligem são as causas que o Senhor constantemente tem nos socorrido. Levanta-se do seu trono para socorrer, para nos assistir. Ele nos auxilia, como o próprio salmista também afirma. Ele é aquele que é o nosso auxiliador nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Mas então o versículo 155 diz: a salvação está longe dos ímpios. E a palavra hebraica literalmente seria segurança. A segurança está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. E para que fique claro, e você de repente não pense que são coisas diferentes, é traduzido como salvação, porque, como já afirmamos aqui em outros domingos atrás, desse mesmo salmo, a salvação, para nós, constantemente nós associamos como algo referente apenas à vida eterna, algo que aponta para uma vida que nós teremos após a nossa morte aqui na terra. Via de regra, no Antigo Testamento, salvação não está vinculando apenas à vida eterna, mas a salvação que é esse socorro, essa assistência de Deus no hoje, no agora, no dia que se chama hoje. Deus me socorrendo hoje, a atuação constante de Deus em nos guardar, em nos livrar. Por isso, a segurança está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Aqueles que se desviam da palavra de Deus, aqueles que não se importam, que menosprezam a palavra de Deus, não conseguem viver em segurança, não conseguem ter estabilidade, não conseguem andar a passos firmes em sua vida, mas eles são aqueles que andam em constante insegurança, em constante instabilidade, constantemente estão oscilando, estão vivendo uma vida em que o coração começa a se atemorizar, começa a se amedrontar, começa a se angustiar, começa a não conseguir encarar a impossibilidade que nós humanos temos de descrever, assegurar o próprio futuro. O dia de amanhã muitas vezes começa a tomar conta e assombrar o nosso coração. A justificativa da palavra de Deus para isso é não procurar os decretos de Deus, não procurar os preceitos de Deus, desviar-se dos preceitos de Deus. Agir assim é agir como ímpio, ou seja, o que é natural do ímpio, se conhecendo a palavra de Deus, sabendo desta palavra, crendo nesta palavra, agirmos da mesma forma. O que nós estamos apenas atestando é que o nosso coração não tem andado, procurado, buscado, se apoiado na própria palavra de Deus, nos próprios decretos do Senhor. Mas então, versículo 156, o salmista diz: muitas, Senhor,
são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Observe que, mais uma vez, a ênfase do salmista nas suas aflições, no clamor pela misericórdia, em relatar aqui os seus perseguidores, os seus adversários, mas a ênfase dele não está no fato da perseguição que é feita para com ele, mas no fato do desgosto que ele sente, porque ao persegui-los, eles fazem porque não guardam a palavra de Deus. É muito importante termos essa distinção clara no coração. Se as afrontas que nos chegam é porque pessoas não estão guardando a palavra de Deus, ou se as afrontas, as perseguições, os problemas que nos chegam é porque nós não estamos guardando a palavra de Deus. É importante ter essa segurança no nosso coração, porque o grande eixo da nossa vida está em guardarmos a palavra de Deus, e ela nos assegura as bem-aventuranças para a nossa vida. Por isso é importante entender quanto a tudo que tem sido causado contra nós, a questão somos nós nos desviando dessa palavra, e por isso o arroxo, e por isso o apego tem chegado a nós, ou porque estão se desviando da palavra de Deus, é que essa perseguição tem vindo para conosco, pelo fato de nós estarmos andando em fidelidade à palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que quando sofremos as perseguições por sermos fiéis à palavra de Deus, então sim, somos bem-aventurados. Versículo 159, o salmista diz: considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Observe como o salmista agora formula essa palavra a respeito, este versículo, a respeito da palavra de Deus. Primeiro, as tuas palavras são em tudo verdade, e verdade desde o princípio. Absolutamente, para todos os lados, em todo o campo, em toda época, a palavra de Deus, em cada detalhe dela, é verdade. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus se adapta àquilo que estamos vivendo, ao momento que estamos vivendo. Ela é a única apta para qualquer momento da vida humana e da sociedade poder de fato nos conduzir à verdade. Em tudo, em cada aspecto, em tudo que é dito, nenhum i, nem um tio da palavra de Deus pode ser retirado dela. Em tudo ela é verdade, e desde o princípio é verdade. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Observe, é desde o princípio e para sempre. Não há nenhuma época em que a palavra de Deus possa ser menosprezada. Não há nenhuma época em que a igreja do Senhor possa abandonar estritamente os princípios que regulam a nossa vida, que norteiam a nossa vida. Não há nenhuma época em que a igreja possa olhar para a palavra de Deus e julgar que ela mesma pode dar outras orientações, outras conotações ou outros significados à palavra de Deus, porque cada um deles são verdade. Absolutamente todos eles são verdade, e são verdade desde que foram postos até a eternidade. Para todos sempre são verdade. Esta é a grande mudança, querido, que o salmista faz agora, a partir das
5 períodos anteriores que nós vimos trabalhando, a cada bloco de 8 versículos. Agora há uma transição e nós vamos caminhar para o fim do capítulo 119, um pouco sobre essa perspectiva, mas eu queria tratar alguns aspectos sobre a própria vida da igreja, no que diz respeito à relação que ela tem com a palavra de Deus, a como ela enxerga, como ela trata, como ela usa, como ela aplica essa palavra de Deus. Porque o grande erro da igreja, em todas as épocas, a fonte da apostasia da igreja, o grande crime que a igreja comete em todas as épocas, ou cometeu em todas as épocas, tem sido a confiança presunçosa no próprio entendimento dela. Então, a cada geração que nasce, nós compreendemos que aquilo que recebemos está posto e é aquilo. E a nossa tendência é achar que o erro, talvez, que é cometido na geração anterior, se dá apenas no campo da inovação. A tendência de uma geração mais nova é acreditar que a inovação é a grande questão necessária, é o que a igreja do Senhor precisa, e não apenas a igreja, como em tudo que nós fazemos na vida, sempre damos muito crédito à inovação, sempre olhamos para a inovação como algo que é bom, verdadeiro, justo, belo, em si mesmo, não importa qual seja a inovação. E aí está o lugar aonde o crime, como já disse, da igreja reside. É que, sendo a palavra de Deus essa que é verdade em tudo e desde o princípio, e justa em todos os seus juízos para todo sempre, a igreja não pode ser presunçosa. E quando eu trato da igreja, é a igreja do Senhor na história. Ela não pode agir com presunção, como nós costumamos acreditar, que o mal da igreja é algo que vem sempre de fora. Como ouvimos tantas vezes dizer, o mundo está entrando na igreja. O grande mal, o grande crime, a grande atrocidade que a igreja comete na história não é o fato dela começar a se relacionar com algumas coisas culturais de forma mais equilibrada, mas é em ela olhar para a palavra de Deus e ela julgar que sim, ela pode ser aquela que diz o que a palavra de Deus diz, no sentido de que a cada momento ela pode dizer de uma forma diferente. Quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, há um erro da igreja em acreditar que, sendo ela coluna e baluarte da verdade, ela diz da verdade o que ela bem quiser, quando na verdade ela é apenas uma porta-voz. O que ela pensa, o que ela cria, não tem valor algum se não for estritamente vindo da palavra de Deus. James Corden diz que as suas próprias invenções, a invenção da igreja, no decorrer da história, a seduziram da lealdade a Deus e encheu o seu santuário de ídolos e os corações dos seus filhos com vãs imaginações. No decorrer da história, a igreja termina sendo seduzida por diversas coisas que nos vão surgindo nas mudanças das nossas épocas, e então ídolos vão surgindo no coração dos seus próprios filhos, porque a geração que chega entra no meio de uma geração que não tem mais segurança na palavra de Deus, que não prega mais a palavra de Deus, pregadores ou uma geração que são inseridas em uma outra geração, em que os pregadores abrem revista no púlpito para falar de temas atuais,
como se a palavra de Deus não fosse em tudo justo, em todos os seus juízos, eternamente. Quando pensamos que temas mais atuais precisam ser tratados e nós deixamos os temas da palavra de Deus para tratar no culto ao Senhor e pensamos sobre outras coisas que são as necessidades do momento, o que nós estamos dizendo e afirmando, mesmo sem palavras, é que a palavra de Deus não é atual, é que a palavra de Deus não responde às necessidades que na nossa época nós temos, as necessidades do ser humano em nossa época, as necessidades e as angústias do coração do ser humano em nossa época. Eu repito, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos, justos juízos, dura para sempre. A palavra de Deus é invariável, ela não muda na descrição que ela faz do ser humano. O ser humano, nesta palavra, que é justo em seus juízos eternamente, ela descreve que o ser humano, em todos os tempos, ele é cego, ele é ignorante, ele é desafeiçoado, ele é incapaz de ver ao longe, ele é capaz de ver o dia seguinte, ele é comprometido em todos os seus julgamentos. Essa é a antropologia bíblica. O ser humano é distorcido em todo o seu entendimento, e o uso, mais uma vez, aquilo que o James Conrad fala sobre esse mesmo ser humano. Ele diz que ele é queimado em sua consciência, desorientado de suas afeições. É assim que a palavra de Deus descreve o ser humano. Seres humanos esses que compõem a igreja do Senhor. Observe, essa igreja que é a coluna e baluarte da verdade, composta por seres humanos que têm o seu chip, que têm as suas polaridades queimados em sua consciência, que são desorientados de todas as suas afeições. Queridos, aquilo que a palavra de Deus diz é que nós sequer conseguimos saber o que de fato desejamos, ainda que desejemos. Somos inseguros e incertos quanto até mesmo aquilo que nós queremos, com toda a força do nosso coração. Portanto, a grande necessidade que o ser humano, ainda mais o cristão, a grande necessidade que nós temos é exatamente dessa guia, desse fio que nos guia por esse labirinto da nossa existência e que nós não conseguimos alcançar aquilo que é o nosso maior propósito, o maior alvo, o maior desejo de qualquer alma, é poder voltar de novo ao seu próprio Criador. Cada passo de nossa vida necessita dessa guia, cada passo dos nossos sentimentos, todos os nossos afetos, toda a nossa consciência, tudo que nós produzimos, porque nós somos capazes, queridos, demais de sermos desumanos, a vivermos e a agirmos como animais. E nós precisamos desta palavra que ilumina, como vimos aqui há 2 domingos atrás. É ela que é a luz que penetra em toda a escuridão das nossas produções, do nosso conhecimento, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós desenvolvemos e produzimos. É bom, mas ainda está debaixo de trevas, ainda está debaixo de ignorância e de limitação. A palavra de Deus é aquela que vem e ilumina todas as nossas limitações, todas as nossas trevas. Nós não temos nenhuma luz em nós mesmos. Nós não conseguimos iluminar absolutamente nada por nós mesmos. Nós não temos luz em nós mesmos quando nós estamos simplesmente diante de Deus e reconhecemos que
todos os tempos e momentos da nossa vida são vividos diante dele. William Bennett reitera essa visão bíblica, essa cosmovisão bíblica, ou antropologia bíblica, a visão que a Bíblia tem do homem, dizendo que o homem é uma criança, o homem é um tolo a ser ensinado e conduzido, totalmente desqualificado pela sua estreiteza, a estreiteza das suas faculdades para prever o futuro. Ele não pode dizer nem mesmo o que é bom para si mesmo. Todos os dias de sua vida vaidosa que ele passa são como sombra. Muito menos esse homem pode determinar em grande escala o que é conveniente para a conduta do crente, a conduta do piedoso ou a conduta da igreja de Deus. Tudo o que diz respeito à nossa vida com Deus, tudo que diz respeito à vida da igreja, não pode sair de absolutamente nenhum outro lugar a não ser da palavra de Deus, na busca por seres estritamente fiéis a ela. Ele continua dizendo que, cercado por sua escuridão natural, ele tem uma luz, a mais graciosa concedida, que penetra em sua obscuridade, a segura palavra da profecia. E é a ela que o homem é obrigado a dar toda a sua atenção. Essa perfeição absoluta das Escrituras, como a normativa, a guisa que pode nos conduzir, foi um princípio fundamental, cardinal, da Reforma Protestante. Esse é o ponto, o epicentro de tudo que se viveu naquele período. A volta, o retorno da centralidade da palavra de Deus, conduzindo absolutamente tudo da vida humana aqui na Terra. Tudo que não podia ser traçado diretamente dessa palavra, ou tudo que não podia ser retirado do lógico e claramente deduzido das Escrituras, como afirma a nossa confissão de fé, foi denunciado, afirmado, declarado como invenção humana. É preciso repetir: tudo o que não é claramente retirado das Escrituras, ou lógico e claramente deduzido dela, é invenção humana. É uma adoração da nossa própria vontade. Só há um antídoto para que eu e você tenhamos plena convicção de que estamos vivendo corretamente diante de Deus, que estamos adorando corretamente diante de Deus. É buscarmos retirar somente das Escrituras a nossa conduta, a nossa prática, aquilo que alicerça todos os nossos movimentos. Caso contrário, nunca teremos a segurança de que o que nós estamos adorando não é de fato a nossa vontade. Considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua vontade. Esse amor precisa ser aquilo que conduz todos os nossos passos. O amor pela palavra de Deus, o que identifica um cristão, o que identifica um piedoso. Em nenhum momento da história foi outra coisa a não ser amor pela palavra, pela observância da palavra de Deus. O cristão que se volta às Escrituras precisa avaliar até mesmo
os seus antepassados em seus erros e em seus acertos, sob pena de sermos encontrados com frieza tamanha pela palavra de Deus, e simplesmente nos identificarmos como qualquer outra coisa. Em algum momento na história, se a igreja, se cada um de nós não retomarmos esse exame constante, em algum momento chegará o tempo em que o desprezo pela palavra será total. Nós somos uma geração que vem de longos 50 anos ou mais, negociando. Talvez, se você já tiver 30 anos de igreja, você pode estar ouvindo essas minhas palavras e pensando: mas exatamente o quê? Qual é o problema? Eu diria a você: é natural que você pense assim, porque você foi formado em um período de abandono das Escrituras. Nós precisamos, para não sermos pegos num total desprezo pelas Escrituras, retornarmos às Escrituras, ainda que práticas ressurjam e que nós possamos ouvir: mas isso não é mais a prática da igreja. Para que isso? A única resposta é: para sermos fiéis à palavra. Para sermos fiéis à palavra. É justo, tem valor enfrentar as perseguições quando nós estamos buscando ser fiéis à palavra? Ou é melhor enfrentar as aflições que decorrem do abandono da palavra? Então o salmista diz: cada um dos teus juízos dura para sempre. Não reconhecemos, queridos, lei alguma, senão aquela que está escrita como vontade divina. Não reconhecemos nenhum método, bem sucedido que seja, de determinar qual é essa vontade de Deus, senão somente e somente só a sua própria revelação escrita, a palavra. É nela que acreditamos, é ela que é perfeita, é ela que se adequa às necessidades que temos, para responder às necessidades que temos. É ela que é dada por Deus para habilitar o homem e torná-lo perfeito completamente para toda boa obra. Mais uma vez eu quero fazer uso, com toda humildade, do nosso reformador Calvino, ao falar do verbo divino. E eu quero encerrar com isso. Nosso tempo se avança e nós vamos nos chegar dentro da mesa do Senhor. Se nos desviarmos da palavra, ainda que nos esforcemos com um ímpeto árduo, no entanto, desde que saímos da pista, não vamos alcançar a meta, pois devemos raciocinar assim: que o esplendor do semblante divino, que até o apóstolo chama de inacessível, é para nós como um labirinto inexplicável, como já foi dito no início, a menos que sejamos conduzidos a Ele pelo fio da palavra, de modo que é melhor mancar ao longo desse processo, agarrados a esse fio, do que correr com toda velocidade, mas fora do caminho. Porque muitos
e muitos estão correndo a toda velocidade. Igrejas completas fazem isso, mas não estão agarradas mais ao fio. Não vai chegar a lugar nenhum. Não pelo menos ao lugar da glória de Deus. É melhor no carro, é melhor andarmos nos arrastando, mas indo em direção à fidelidade estrita à palavra de Deus, do que avançarmos com toda velocidade quando estamos fora do caminho. Um corredor, em qualquer prova, ele não apenas precisa chegar ao seu objetivo, como ele precisa ir pelo caminho correto. Ele não pode atravessar a linha, a arraia do adversário que está correndo ao seu lado. O nadador não pode nadar perpendicular às arraias da sua piscina. Nós precisamos correr, mas ainda que nos arrastemos, sigamos agarrados a esse fio, a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.